No vasto panorama das narrativas bíblicas, algumas histórias se destacam não apenas pela sua profundidade espiritual, mas também pela sua singularidade e fascínio. Entre essas está a história de Balaão e sua jumenta falante, um relato cativante encontrado no livro de Números, no Antigo Testamento da Bíblia. Neste conto, somos apresentados a Balaão, um profeta pagão contratado para amaldiçoar o povo de Israel, e a sua improvável interlocutora, uma jumenta que, por um momento milagroso, é dotada de voz. Esta história não apenas nos envolve em um intrigante drama sobrenatural, mas também nos convida a refletir sobre temas como a obediência divina, a comunicação incomum de Deus e a importância da humildade diante da sabedoria divina. Vamos adentrar nessa narrativa antiga, cujo eco ressoa até os dias de hoje, desvendando suas camadas de significado e suas lições intemporais. No cenário antigo de uma cidade repleta de mistérios e intrigas, ergue-se a figura de Balaão, um profeta cujo nome ecoava pelos corredores do tempo. Sua reputação como um sábio e vidente já tinha alcançado os confins da terra conhecida. Era nesse contexto que um chamado sinistro ecoou pelas vielas estreitas e palácios imponentes. Um rei poderoso desejava os serviços de Balaão para amaldiçoar seus inimigos. Inicialmente, Balaão hesitou diante desse chamado sombrio. Sua consciência sussurrava-lhe advertências sobre as consequências nefastas de tal empreendimento. No entanto, tentações mundanas e promessas de riqueza e poder lentamente começaram a obscurecer seu discernimento. A promessa de uma recompensa grandiosa e a pressão do momento acabaram por inclinar a balança de sua decisão. Assim, embora relutante e ciente dos perigos que tal caminho poderia acarretar, Balaão acabou por aceitar o chamado do rei. Movido por um misto de ganância e arrogância, ele embarcou em uma jornada cujas consequências iriam ecoar através das eras, desafiando não apenas sua própria integridade, mas também a vontade do próprio Deus. Balaão, um vidente profeta de renome, foi convocado pelo rei de Moabe para amaldiçoar os israelitas, cujo poder crescente causava preocupação. Montando em sua jumenta, Balaão partiu, buscando cumprir sua missão. Mas o que ele não esperava era o obstáculo celestial que o aguardava. Enquanto seguia seu caminho, a jumenta, dotada de uma sabedoria incomum, percebeu a presença de um anjo bloqueando o caminho. 3 vezes ela desviou-se, 3 vezes Balaão a golpeou. Mas foi apenas na terceira vez que seus olhos foram abertos para o mundo espiritual que a cercava. Diante do anjo, Balaão reconheceu sua própria cegueira espiritual e compreendeu que sua missão era contrária à vontade divina. O anjo instruiu-o a falar apenas o que lhe fosse ordenado pelo Senhor. Assim, Balaão seguiu em frente, mas agora com olhos espirituais abertos e coração alinhado com a vontade divina. Ao chegar ao rei de Moabe, suas palavras foram transformadas. Em vez de maldições, proferiu bênçãos sobre o povo de Israel. A jornada de Balaão não foi apenas física, foi espiritual e moral. Ele aprendeu que mesmo aqueles que possuem dons especiais precisam estar atentos à direção divina. E, ao final, sua viagem não foi apenas uma jornada de distância, mas uma jornada em direção à luz da verdade e da retidão. Enquanto Balaão montava em sua jumenta, seguindo seu caminho com a missão encomendada pelo rei de Moabe, algo extraordinário aconteceu. A jumenta, sensível à presença do anjo que bloqueava o caminho, desviou-se repetidamente, causando a fúria de Balaão, que a golpeou sem compaixão. Porém, na terceira vez em que a jumenta desviou-se do caminho, algo inimaginável ocorreu. O Senhor abriu a boca da jumenta, e ela dirigiu-se a Balaão em uma voz humana, questionando-o sobre seu comportamento rude e injusto. Balaão, chocado e atordoado, percebeu que estava testemunhando um milagre. Ele ouviu as palavras da jumenta com espanto, enquanto sua mente lutava para compreender o que estava acontecendo. E então, como um véu sendo levantado de seus olhos espirituais, ele viu o anjo diante dele. A presença do anjo, combinada com a voz da jumenta, foi um despertar para Balaão. Ele percebeu sua própria cegueira espiritual e arrogância, e compreendeu que estava agindo contra a vontade divina ao espancar sua fiel companheira. Em meio à admiração e ao temor, ele finalmente reconheceu a importância de estar alinhado com a verdade e a justiça divinas. A experiência de Balaão com a jumenta que fala não apenas o deixou maravilhado, mas também o levou a uma profunda reflexão sobre sua própria jornada espiritual.
E a partir desse momento, ele embarcou em uma nova fase de sua vida, buscando sempre ouvir e seguir a voz do Senhor. Essa visão transformadora de Balaão é um lembrete poderoso da importância de estar aberto à orientação de Deus e de como ele pode usar até mesmo os eventos mais inesperados para revelar sua vontade aos seus servos. Ao final, Balaão escolheu alinhar-se com a vontade divina, trazendo bênçãos em vez de maldições, e sua jornada tornou-se uma poderosa lição de humildade, discernimento espiritual e submissão à vontade de Deus. Balaão, após sua visão transformadora e encontro com o anjo do Senhor, retornou ao rei de Moabe para relatar sua experiência. Com humildade e coragem, explicou que não poderia amaldiçoar aqueles que Deus havia abençoado. Apesar da fúria do rei, Balaão permaneceu firme em sua determinação de seguir a vontade divina, demonstrando assim a importância da obediência e da humildade diante do poder de Deus. A história de Balaão termina com sua jornada de volta para casa, onde ele reflete sobre as lições aprendidas durante seu encontro com o anjo e sua visão interior. Ele compreende que a verdadeira sabedoria reside em ouvir e seguir a orientação de Deus, mesmo quando isso significa desafiar as expectativas humanas e enfrentar adversidades. Assim, Balaão retorna ao seu povo não apenas como um vidente profeta, mas como um exemplo vivo da importância da fé, da submissão à vontade divina e da humildade diante do poder de Deus. Sua história ecoa através das eras como um lembrete inspirador de que, quando seguimos o caminho da retidão e da obediência a Deus, somos guiados para a bênção e a realização verdadeira. Uma reflexão sobre a importância de ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela vem de fontes inesperadas, e sobre a necessidade de humildade e obediência em nossa jornada espiritual.